Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Vasco, pessoal. Luiz Castro e mais um reforço aí, Pedrosa trazendo as últimas informações, falando com a fonte dele. Pessoal, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Agora bora para o conteúdo. Tá falado, Fernando. Agora eu quero ouvir o Pedrosa para saber a questão do técnico do Vasco. O Felipe já começa a comandar. Tem mais duas rodadas agora, três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, mas o quanto antes acertar com o novo treinador é melhor. Pedrosa, como é que tá as negociações para o novo técnico? Exatamente, Flávio. A gente trouxe aqui ontem sobre a consulta que o Vasco fez ao Luiz Castro. O staff dele vai responder isso no mês de dezembro, está pensando também, até porque o Santos está na negociação, o representante do Luiz Castro chegou até aí ao CT do Santos para poder conhecer as estruturas, mas não tem absolutamente nada fechado com o Santos. Apesar do presidente já ter falado que está bem encaminhado, o staff do Luiz Castro só vai decidir essa situação em dezembro. E o Vasco da Gama conta aí com até o estilo do Luiz Castro de trabalhar não só dentro de campo, mas também fora de campo. Eu trouxe até um vídeo ontem nas minhas redes sociais onde ele fala como ele conseguiu reestruturar o Botafogo, questão de CT, o que ele pediu. Então o Vasco está precisando de um treinador nesse sentido também. Não só que seja bom dentro de campo, mas também que possa melhorar o CT Moacir Barbosa, que possa participar. Obviamente nem tudo vai ficar nas costas dele. Então o Vasco da Gama tem procurado, tanto pela lei do incentivo, para poder ganhar recursos, para poder melhorar o CT Moacir Barbosa, quanto o próprio Vasco, com seus próprios recursos, investir no CT, melhorar essa estrutura, já que o Vasco conta com uma estrutura ainda bem precária em relação aos outros clubes do futebol brasileiro, principalmente aqui do futebol do Rio de Janeiro. Então isso é um foco do Vasco e o Luiz Castro se encaixa nisso também. Além disso, como eu já falei aqui ontem, a língua portuguesa, a facilidade de comunicação, a bagagem que ele tem de futebol brasileiro, um cara que tem repertório tático, que treinou grandes times aí pelo mundo, inclusive o torcedor conhece muito bem aqui pelo Botafogo. E o outro nome que o Vasco também, que agrada muito a diretoria do Vasco, também fez essa consulta, foi do Pedro Caixinha. Inclusive a informação lá do canal do Pedrosa, meu repórter Carlos Berbet, trouxe que o staff do Pedro Caixinha disse que ele tem a intenção de seguir no Brasil. Então também é uma opção que fica viável aí para o Vasco da Gama. São dois nomes que me agradam, de fato, eu acho que são dois nomes... Plano A, Luiz Castro. Com certeza, com certeza. Ganha um alto salário. Vale lembrar que o diretor Marcelo Santana e também o presidente Pedrinho falaram constantemente que o Vasco, sim, não vive uma melhor situação financeira, mas dá para otimizar a folha salarial. O Vasco hoje tem uma folha salarial de 16 a 17 milhões. Então você consegue enxugar isso com jogadores que não desempenham para poder investir no técnico, porque o técnico é a ponta de qualquer grande projeto, e aí você tem uma otimização, uma melhora de perfil nesse elenco, e eu espero que o Vasco da Gama faça isso mesmo. Porque se continuar com o perfil do elenco que o Vasco tem hoje, com o grupo de jogadores que o Vasco tem hoje, com uma competição sul-americana no próximo ano, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, tudo apertado como vai ser o calendário, o Vasco não vai aguentar. Precisa mudar esse perfil e tem que começar pelo técnico. Todo grande time começa por um grande técnico. Olha a situação do Fluminense, sério. Quem assumiria o Vasco para o restante dessa temporada. E os técnicos ali, sub-20, sub-17, têm menos experiência ainda do que o Felipe. E acho que é uma boa oportunidade para a gente ver se o Felipe está preparado mesmo ou não para ser um grande técnico, já que eu mesmo já disse que eu colocaria como técnico em outras situações. O Ed Johnson tem falado isso bastante vezes, inclusive estou aguardando ver se ele consegue participar com a gente aqui dessa live. Então, quero agradecer a todos, desejar uma ótima noite de quarta-feira, uma ótima semana. E acho também que o Felipe, pela postura dele, um craque de futebol, craque, que eu nem lembrava que ele jogou no Flamengo, craque de futebol, ídolo, eu acho que o Felipe vai fazer com que nós, torcedores do Vasco, tenhamos a impressão de que ele estava incomodado com a formação, né, e até com alguns jogadores que estavam sendo titulares
na responsabilidade do Paiva. Não estou criticando o Paiva, mas, com todo respeito ou sem respeito, o Rafael Paiva já estava me incomodando demais até alguns jogos. Espero que o Felipe, tenho certeza, sou capaz de apostar até que o Felipe estava também bem incomodado e ele vai mostrar isso no sábado com a escalação dele. Eu tive a oportunidade de falar com ele algumas vezes e ele ressaltava o valor de alguns jovens atletas da base, dizendo até fulano é melhor do que Beltrano, Beltrano é melhor do que Ciclano, sabe? Tipo assim, não quero aqui falar os nomes, porque amanhã não, ou no sábado, o Felipe não os escala, e aí eu vou estar comprometendo o meu amigo. Também andei lendo algumas coisas, né? O Pedrosa, que é muito bem informado com as coisas do Vasco, disse que o Vasco fez contato com o Pedro Caixinha, também com o Luiz Castro, né? Que são dois portugueses. Eu já havia conversado com o Pedrinho sobre o Cuca, que eu acho, entre os técnicos que estão sem trabalhar, o melhor, né? E que as pessoas pegaram no pé dele por algo pessoal e já parece que está provado que ele foi inocentado nesse processo. Eu não acho justo. Eu não acho justo ficarem batendo nessa mesma tecla, porque eu acho que, independente de qualquer coisa, o ser humano merece uma segunda chance. E no caso do Cuca, no caso do Cuca, nem é uma segunda chance, né? Porque já que ele foi inocentado, seria vida que segue, né? Mas tem as pessoas que gostam de criar aí empecilhos. Criar empecilhos na vida dos outros, né? Então, assim, tem pessoas aqui dizendo que o Felipe não é técnico para estar no Vasco, outros dizendo que sim, foi uma boa escolha, já que ele conhece o elenco. O que eu tenho a dizer do trabalho do Felipe, que já estive próximo dele em alguns momentos, como técnico, ele tem uma escola muito parecida com a do Fernando Diniz, né? De posse de bola, de domínio de jogo, enfim, de envolver o adversário. Se ele conseguir colocar isso em prática e ganhar o jogo do Atlético Goianiense, eu acho que ele vai deixar uma ótima impressão. E é por isso, e é com isso que eu vou torcer. Entende? Entendeu, Hélio? Eu já vi de perto. E aí, para isso, você precisa ter uma dinâmica. Me fugiu aqui, que de vez em quando eu leio, estou lendo algumas coisas aqui, as pessoas estão muito divididas em relação aqui ao nome do técnico Cuca, e ok, eu respeito, mas eu também li uma outra notícia que dava conta de que o presidente, o Pedrinho, havia chamado, ou iria chamar, o Payet e o Felipe Coutinho para uma conversa mais dura, né? Para que esses dois atletas melhorem o seu desempenho técnico nesses próximos jogos. O que você acha disso aí, Eli? Acha que essa é mesmo a postura do presidente? Eu acho que não adianta conversar com o Felipe Coutinho nem com o Payet, não. Porque eu acho que o Payet faz exatamente o que ele consegue fazer, não vai sair disso. Esse tempo todo ele só me deixou realmente muito feliz com a atuação dele, e aí é com respeito e sem respeito mesmo. Uma única partida, que foi contra o Bahia, aquela partida ele me deixou feliz pra caramba, e eu falei, cara, esse cara é muito bom jogador de um jogo só. Existem vários atrizes, que são ótimas com personagem só. Então, assim,
Ah, o Hélio tá falando isso, mas o Hélio é comediante. Só comediante. Se eu fizer um drama, eu vou ficar desempregado. Então, assim, o Payet mostrou para todo mundo que ele é esse jogador, porra, porque em uma única partida ele se superou. Única partida ele se superou. Felipe Coutinho, estava até conversando aqui, o Rony, que jogou no Fluminense e tal, sabe? O Rony. Sim, tá sim. Aqui na Via, tá falando teu Vasco. Lá de Goiânia, não, de Brasília, né? Ele é de Brasília ou de Goiânia? Goiânia. Mora no mesmo condomínio do Leonardo. Então rico. Igual o meu amigo. É isso aí, torcida do Vasco, e vamos aqui para mais uma notícia. Ramon Dias indica a contratação de Verratti ao Corinthians. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o técnico Ramon Dias indicou ao Corinthians a contratação do atacante Pablo Verratti do Vasco. Ambos trabalharam juntos no Cruz Maltino no ano passado. O contrato do argentino se encerra em dezembro do ano que vem. Se cumprir metas em 2025, o acordo pode ser renovado até o fim de 2026. As tratativas emperraram porque o presidente do Vasco, Pedrinho, alega que o salário atual de Verratti já é bem atrativo. O valor gira em torno de R$ 420 mil por mês, sendo um dos mais bem pagos do elenco. A possibilidade de Yuri Alberto ser negociado com o futebol inglês preocupa Ramon Dias. O aumento salarial pode convencer Verratti a trocar o Corinthians pelo Vasco. Os valores não seriam problemas, já que Pedro Raul, que não se firmou e perdeu espaço no timão, ganha quase o dobro do que o argentino no Vasco, cerca de R$ 700 mil por mês. A grande dificuldade do clube paulista será convencer o Vasco a negociá-lo. Ramon Dias é um grande admirador de Verratti e internamente a diretoria acredita que seria um grande acréscimo para a próxima temporada. Também existe a expectativa de que aconteça o mesmo que aconteceu com Germán Cano. O argentino trocou o Vasco pelo Fluminense por outra valorização salarial. É isso aí, torcida do Vasco. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações, porque assim que a gente postar um conteúdo relacionado ao Vasco, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço a presença de vocês e até o próximo conteúdo.